Há décadas, uma rede mundial de ufólogos dedicados vem pressionando os líderes mundiais para que eles tragam a público todos os arquivos ultrasecretos sobre OVNIs e a presença de alienígenas aqui na Terra. Hoje se percebem sinais de que uma abertura total dos arquivos possa vir em breve. Pode ser que essa geração atual seja a primeira a responder essa grande e profunda questão. Nós estamos a sós no universo? Quais seriam os sinais? Quando isso irá ocorrer? E qual o seu significado para a raça humana? Venha conosco descobrir novas evidências surpreendentes de vida extraterrestre que os governos mundiais estão preparando para trazer à luz em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Phoenix, Arizona, 13 de março de 1997. Os residentes da cidade testemunham surpresos uma série deslumbrante de luzes aparecer no céu noturno. Elas estão distantes, ao norte, e parecem planar imóveis no ar. Mas para os que estavam mais próximos do fenômeno, as luzes não estão tão imóveis. Próximas à divisa de Nevada, testemunhas relatam um OVNI enorme em forma de V, com luzes nas bordas, voando pelo céu. Milhares observam o objeto cruzar a linha de quase 500 quilômetros que se estende de Phoenix até Tucson. Dezenas de testemunhas fazem filmagens convincentes do OVNI. Na manhã seguinte, as luzes de Phoenix tornam-se matéria de primeira página, recebendo cobertura nacional. O incidente causa grande comoção. Um incidente com um OVNI dessa magnitude é muito raro. Normalmente, os avistamentos ocorrem em áreas não muito populosas, com 2 testemunhas, às vezes 4, 5, mas nada mais. Mas quando se fala de centenas, numa cidade grande como Phoenix, isso é tremendamente raro. O segundo ponto raro desse fato é que ele foi filmado por inúmeras câmeras de vários ângulos. Geralmente, você só tem uma peça de evidência para analisar. No caso das luzes de Phoenix, nós temos vários ângulos, várias câmeras, várias testemunhas. Foi muito real. Finalmente, temos um caso de avistamento de um objeto sem nenhuma explicação plausível, produzindo milhares de relatos e dezenas de filmagens como evidência. Muitos estão otimistas de que esse seria o momento em que o mundo finalmente iria aceitar que os OVNIs são reais. Mas a Força Aérea Americana identifica o segundo grupo de luzes como sinais luminosos caídos de caças num exercício de treinamento que teriam saído da base de Barry Goldwater, no sudoeste do Arizona. Como o governo seria capaz de negar evidências de tantas testemunhas? Poucos anos antes, outro avistamento em massa, dessa vez na Europa, poderia ter deixado a hora da verdade um pouco mais próxima. Arquivo confidencial. A onda belga. Eupen, Bélgica, 29 de novembro de 1989. 2 policiais patrulhando uma estrada do interior no início da noite avistam uma luz ofuscante que depois eles diriam ser tão clara que daria até para ler o jornal. Ao chegar à cena, eles veem um enorme OVNI triangular sobrevoando a área. Luzes brilhantes emanam de cada uma das 3 pontas, e um único facho de luz vermelha pisca no meio. O OVNI flutua silenciosamente em direção a Eupen, com a polícia em seu encalço. Depois, ele sobrevoa a cidade atônita por mais de meia hora. No final da noite, cerca de 1.500 pessoas, incluindo pelo menos 13 policiais, relatam um encontro com o OVNI num dos maiores avistamentos em massa da história. Mas para a Bélgica, isso é apenas o começo. Nos próximos 2 anos, o país sofreria uma onda interminável de avistamentos que deixaria os especialistas perplexos. Os objetos não identificados podem ser classificados em 2 categorias. O triângulo, como o visto em Eupen,
e um segundo tipo de nave bem maior, parecido com um porta-aviões. Quando a onda chega ao fim, em 1991, cerca de 13 mil pessoas alegam terem visto um OVNI. Os céticos declaram que os objetos seriam aeronaves americanas camufladas em manobras de rotina. Mas a Força Aérea Americana nega ter qualquer aeronave operando na área na época. As luzes de Fênix e a onda belga representam dois momentos em que as autoridades mundiais poderiam ter posto um fim ao embargo da verdade de uma vez por todas. A questão é, por que não o fizeram? O que eles tinham a temer? Muitos especialistas acreditam que as autoridades mundiais estão prestes a trazer a público tudo o que sabem sobre OVNIs. Mas poucas pessoas estão cientes que o governo dos Estados Unidos já teria admitido a existência desses objetos em 2 ocasiões no passado. Eis alguns incidentes que virtualmente quebrariam o véu impenetrável de segredo do passado. Roswell, Novo México, 2 de julho de 1947. Os moradores dessa cidade desértica veem um objeto brilhante em forma de disco cair do céu numa velocidade inacreditável. Segundos depois, ele desaparece por trás das árvores a noroeste. Na manhã seguinte, um trabalhador rural descobre uma trilha de destroços metálicos não muito longe de onde o disco voador teria desaparecido na noite anterior. Ele pega um pouco desse material estranho e o leva para a delegacia da cidade. O xerife logo notifica as autoridades da base da Força Aérea de Roswell sobre um possível acidente aéreo. E eles mandam um investigador para examinar os destroços. Um dia depois, o comandante da base dá uma declaração histórica. O exército assumiu imediatamente e admitiu que havia destroços de um disco voador em Roswell e que eles estavam em posse dele. 8 de julho de 1947. A Força Aérea anunciou que um disco voador foi encontrado e que está agora em posse deles. A declaração é uma bomba. Os Estados Unidos estão com uma nave espacial nas mãos. A história logo se torna notícia internacional. Os militares parecem ter sido pegos de surpresa pelo escrutínio intenso e procuram divergir a atenção pública. Logo depois que os militares afirmaram que capturaram um disco voador, eles desmentiram completamente a própria história, dizendo que não era nada além de um balão meteorológico. Mas tinha um problema que eles teriam que contornar mais de 6 décadas depois. Havia testemunhas e uma disse que havia corpos no aeródromo do exército de Roswell. E de acordo com os registros, há muito mais em Roswell do que os relatos da mídia. Muitas testemunhas daquela noite vão ao local do acidente para investigar, mas são impedidas por bloqueios militares. As tropas de guarda têm uma mensagem clara aos que se aproximavam. Eles disseram, vocês não podem passar por aqui, vocês não viram nada. Vocês não estiveram aqui. E não sabem de nada. E ele disse, a gente pode te levar para o meio do deserto e o seu corpo nunca será encontrado. Ele disse, você não vai ser nada além de ossos e ninguém nunca vai saber o que aconteceu. No final, com tantos desmentidos, o furor do público em relação a Roswell diminui. Mas apenas alguns anos depois, um incidente ainda maior envolvendo OVNIs deixaria o governo na berlinda mais uma vez. Arquivo confidencial. O incidente de Washington. Washington, capital, julho de 1952. A tensão da Guerra Fria está no auge e a capital dos Estados Unidos possui o espaço aéreo mais bem guardado do mundo. Entretanto, na noite de 12 de julho, o controle de tráfego aéreo do Aeroporto Nacional de Washington detecta 7 OVNIs no radar. Um controlador de tráfego faz contato visual com um deles e o descreve como uma luz laranja brilhante. Pouco depois, um piloto se preparando para a decolagem avisa a torre de controle sobre 6 luzes se movendo rapidamente no céu. Depois, os objetos fazem o inimaginável e rumam para a Casa Branca. Uma testemunha descreve os movimentos como completamente radicais comparados com os das aeronaves comuns. São mandados caças em seu encalço, mas antes que possam ser interceptadas, as naves misteriosas somem do céu.
Mas essa não seria a última vez que Washington veria essas luzes misteriosas. Ondas e mais ondas iriam ameaçar a área pelas próximas 3 semanas antes de desaparecerem de uma vez por todas. Uma cidade aterrorizada pede respostas do governo. Mal sabem todos que os militares americanos já estariam comprometidos com o Projeto Stork, uma grande investigação sobre os avistamentos de OVNIs para estabelecer algum padrão discernível em sua aparição. O estudo descobre que o número anual de avistamentos está crescendo de forma alarmante. E depois do incidente de Washington, os militares são obrigados a dar uma declaração inusitada. It does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate to any conceivable threat to the United States. Essa é uma declaração que confirma de modo implícito a existência de OVNIs, mas nega qualquer conhecimento de sua origem ou natureza. Hoje, muitos especialistas acreditam que o governo estaria tentando tanto controlar o pânico das pessoas como proteger um programa ultra-secreto de armas baseado na tecnologia recuperada em Roswell. Essa tecnologia tornaria os Estados Unidos a nação mais poderosa do planeta. Muitos ufólogos acreditam que as autoridades mundiais estão prestes a levar a público tudo o que sabem sobre vida extraterrestre. Os Estados Unidos dão uma pequena sugestão sobre a existência de OVNIs na década de 1950, mas o mundo teria que esperar mais 40 anos para uma nação entregar seus registros sobre alienígenas ao público. Somerset, Inglaterra, 30 de março de 1993. Um policial liderando um grupo de escoteiros numa excursão avista uma nave estranha que ele descreveria como 2 Concordes voando lado a lado e unidos um ao outro. Logo depois, a linha de emergência para OVNIs do Ministério de Defesa recebe uma série de chamados de todo o país. O responsável pelo departamento na época era Nick Pope. Essa foi uma onda de avistamentos em todo o Reino Unido, que durou por um período de cerca de 6 horas. Houve várias dezenas de testemunhas, inclusive muitos policiais e membros da Força Aérea. Um oficial da Força Aérea, com 8 anos de experiência, me descreveu um objeto que ele disse ser diferente de qualquer coisa que ele já tenha visto em toda a sua carreira militar. É um OVNI triangular enorme lançando um facho estreito de luz no solo como se estivesse procurando alguma coisa. A nave gigante se move lentamente em direção à base antes de desativar o facho de luz e desaparecer numa velocidade impressionante. Quando eu interroguei a testemunha na manhã seguinte ao avistamento, a voz dele ainda estava trêmula. O Ministério da Defesa sempre havia sido cético em relação à existência de OVNIs, mas o grande número de testemunhas dos incidentes de Cosford não lhe deixa outra escolha a não ser admitir que um ou mais objetos não identificados de origem desconhecida estariam operando nos céus do Reino Unido. Os incidentes de Cosford incitam uma campanha pública sem precedentes para que o governo leve a público tudo o que sabe sobre a possível presença de alienígenas nos céus da nação. Em 1988, o primeiro-ministro Tony Blair faz uma reunião a portas fechadas sobre os riscos de revelar informações relevantes sobre OVNIs. O que dizem é que o ministério teria a mente aberta sobre a existência de formas de vida alienígenas. A atitude do governo britânico em relação aos OVNIs estaria mudando e iria culminar no ato de abertura mais extenso de que se tem notícia. Arquivo confidencial. Os arquivos X britânicos. O Ministério da Defesa do Reino Unido começou a documentar os avistamentos de OVNIs na década de 1950. Mas toda a informação coletada teria ficado guardada a 7 chaves. Mas no ano de 2000, o governo britânico passa o Ato de Liberdade de Informação, garantindo ao público acesso a 60 anos dos arquivos X da nação. Com isso, ficam expostas décadas de informações incorretas do governo sobre os OVNIs. Havia também documentos que mostravam como, consistentemente, através dos anos, o Ministério de Defesa tentou minimizar a extensão dos fenômenos de OVNIs
e desacreditar veículos da mídia que publicassem histórias sérias sobre OVNIs e retratar qualquer um que investigasse o assunto como maluco. Entre os documentos estão inúmeros relatos surpreendentes de OVNIs ameaçando centenas de vidas, inclusive sobre um incidente aterrorizante de 1995, em que um Boeing 737, ao se aproximar do aeroporto de Manchester, quase teria colidido com um OVNI. Mas de todos os detalhes dos registros, talvez o mais alarmante seja o número de avistamentos próximos à base aérea de Woodbridge. Havia muitos rumores sobre armas nucleares em Woodbridge. Acho que a questão primordial aqui é a tecnologia. Os OVNIs estão interessados em nossos mísseis, nos nossos programas de armas nucleares, nas nossas bases militares. A questão principal é a defesa. Os arquivos X britânicos são uma denúncia surpreendente do desejo de desinformar o público e subestimar a necessidade de uma abertura total. Mas esse momento pode estar às nossas portas. Várias evidências sugerem que as autoridades mundiais estão prestes a abrir tudo o que sabem sobre OVNIs e extraterrestres. Na verdade, as engrenagens estão em movimento para que esse anúncio possa acontecer a qualquer momento. 16 de agosto de 2012. Um disco voador aparece no céu próximo ao planeta Marte, dirigindo-se à superfície do planeta. Mas não se trata de um OVNI. É a sonda Curiosity da NASA. A sua missão seria vasculhar a superfície de Marte procurando sinais de vida. Devido a esses esforços, recentemente é descoberto que já teria havido água em forma líquida em Marte. Para ufólogos, essa descoberta tem vastas implicações. Nós sabemos que aqui na Terra a água é um elemento essencial para a criação de vida. Saber que já existiu água em Marte em algum momento em forma líquida, isso abre as possibilidades de ter existido vida lá. Toda a evidência aponta para o fato de que Marte poderia ter tido vida no passado e talvez abrigue vida alienígena ainda hoje em dia. Muitos especialistas acreditam que com a descoberta de água em Marte, logo poderemos ter notícias sobre formas de vida. Se a NASA tiver permissão de levar a público essa informação, eles estão convencidos de que revelações ainda mais profundas logo seguirão, encerrando de uma vez por todas décadas de especulação sobre a existência de vida alienígena. Mas também é preciso ter cautela. A abertura dessas informações pode ser uma espada de dois gumes. Por que a evolução da vida em Marte poderia causar pânico na Terra? Muitos acham que precisamos sentir que somos os únicos seres inteligentes em todo o universo. E qualquer mudança nesse paradigma de que somos o centro do universo poderia aborrecer a muitos. Talvez religiosos, ou mesmo o próprio governo. Quem sentir os poderes ameaçados vai querer lutar para ter o controle de volta. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra.